Alegria, do espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, que deixou a vida tão jovem ainda. Poucos anos de casada com o nosso querido Arnaldo, que era ateu, lutador de jiu-jitsu, materialista. Mas um dia, caminhando pelas calçadas, ele vai encontrar com Francisco Cândido Xavier, aquele rapaz diferente, que ele já tinha tido notícias suas. E quando eles barram, Chico vai lhe dizer: Arnaldinho, a nossa querida Meimei deseja muito falar com você. E ele ficou surpreso, porque aquele apelido Meimei somente era trocado entre ele e Irma, e significa amor puro. E ele, então, intrigado, vai assistir a uma reunião mediúnica onde uma senhora veneranda traz comunicações desse espírito muito nobre, que vai nos legar uma série de psicografias, de mensagens belíssimas. Tem um livro chamado Mãe, não é? Uma coletânea de mensagens muito bonita sobre as mães, psicografada por Chico. Nela, Meimei vai trazer muitas delas. E na tarde de hoje a gente trouxe esta que expressa o sentimento que nós estamos aqui hoje em Ribeirão Preto, depois de estar no encontro anual Caibachuta em Matão. Então, uma grande alegria para a gente também poder estar lá pela primeira vez. Foi uma festa de espiritualidade, de amizade, de alegria. Agradecer ao nosso querido Orson, ao Aparecido Belvedere, tantos companheiros dedicados. Hoje de manhã com a Diltinha Calisto, lá em José Bonifácio, e agora à tarde com Evandro Oliva. Que dia maravilhoso, né? Esses dias. E agradecer ao nosso querido João Lúcio por ter nos acolhido com tanto carinho, tantos amigos que já conhecemos, já encontramos aqui. Agradecer ao nosso querido Francisco da ADDE, aliás, ADDE, não é? Aqui em São Paulo é E, não é ESD, é ESD, né? Então já tem que ajustar já a linguagem para o público. E a gente então fica muito feliz de poder estar aqui com vocês. Aqui também a gente conhece o nosso querido Valdir, a Yara e tantos trabalhadores dedicados de tantas casas, que eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Então a gente vai ler a mensagem Alegria. Alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorriso da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente diante dos outros, ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse, a fim de renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Então, fica aí a mensagem Meimei, para que a gente possa falar sobre depressão e alegria de ver. A gente vai fazer 2 módulos, vamos falar um pouquinho sobre depressão, não é? O que é, algumas dicas. A gente já esteve falando aqui em outras casas, né? Eu queria fazer até um tema diferente, mas o nosso querido João Lúcio esteve lá junto lá
de José Bonifácio, diz: Nazareno, faz esse de novo, não é? Ficou tão bacana no finalzinho, aqui você falando sobre Jerônimo Mendonça, falando sobre, não é, essa alegria de ver dos grandes missionários de Jesus, falando, dando essa introdução importante também sobre a questão da depressão, que mais e mais pessoas estão chegando às casas espíritas com esse problema. E eu sei que aqui ninguém tem essa dificuldade, não é? Eu sei que vocês aqui são trabalhadores, mas vamos estudar para a gente aprender como entender as pessoas, como esclarecê-las melhor, como acolher da maneira mais adequada esses irmãos que a amiga depressão tem trazido para as igrejas, para os templos protestantes e para as casas espíritas também. Que bom que ela está aí para nos ajudar a distrair, aliás, evitar que a gente esteja distraído, não é? Jesus fala que no final dos tempos, ou seja, no final da época de expiação e provas, não é final do mundo, é final do ciclo de uma era. E agora na nova era, a era da regeneração, muitos de nós estaríamos distraídos nessa transição, não é? Então a gente tem que estar mais atento para as coisas verdadeiramente importantes, que são os bens espirituais. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse mestre, né? E vocês já sabem que a depressão é conhecida como mal do século, era conhecida como melancolia. Depressão é diferente de transtorno bipolar, né? A gente vai explicar aqui para vocês que até a insatisfação ela é útil ao progresso. Ensina Joana de Ângeles, porque senão a gente ficaria acomodado. Se a gente ficasse completamente satisfeito, a gente se acomodaria. Mas vejam que depressão unipolar é uma coisa, ou depressão maior, quando a pessoa tem só aquelas fases de tristeza muito grande. E tem a questão do transtorno afetivo bipolar, ou chamado também de depressão bipolar. Quando a gente tem as fases da tristeza e tem as fases da euforia, da superenergia, que a gente fala muito, chega a ficar rouco. Quando a gente quase não dorme, tem aquela coragem muito grande, ideias às vezes megalomaníacas, gasta muito. É uma coisa complicada, porque às vezes a mulher está com depressão, ou está com eufórica, e vai para o shopping. E o pior, com cartão de crédito do marido, né? Aí depois vão ficar os dois com depressão, não é verdade? Então vejam que a gente gasta muito, a gente fica meio inconsequente, fala muitas vezes o que não deve. Então é importante ter conhecimento do que é. E os médicos vão dizer hoje que a depressão bipolar é mais comum do que a chamada depressão unipolar. Muita gente que antigamente era diagnosticado somente como depressivo, na verdade, hoje eles reconsideram. Porque também a pessoa pode ficar ansiosa, em vez de eufórica, em vez de entrar na fase de mania, que significa euforia, a pessoa fica eufórica, fica acelerada, fica ansiosa, fica irritadiça. E ela pode estar tendo um episódio de transtorno afetivo bipolar. Então, a gente precisa conhecer esse assunto. Porque até a medicação é diferente também nesses casos, não é? Nazareno, depressão é preguiça? É fraqueza de caráter? Não, pessoal, não é. E só vai saber o que é depressão quem já passou por ela. Por mais que a gente explique, as pessoas não entendem. A pessoa não consegue levantar da cama, é aquela angústia, aquela tristeza, a vida fica completamente em preto e branco. Não quer sair, não quer comer, não quer namorar, não quer fazer nada. Queria simplesmente sumir. E a tristeza nos invade profundamente. Então a gente precisa ter mais humildade, mais respeito com as pessoas que, além da depressão, são vítimas do preconceito, são vítimas da crítica, e a gente ter essa questão. Agora, alguns cuidados no diagnóstico. O médico, além de passar o antidepressivo ou o estabilizador de humor, porque o antidepressivo é para depressão, o estabilizador de humor para quem tem um transtorno bipolar. Se tomar o antidepressivo, o bipolar, ele vai ter crises de euforia, então não vale a pena. Então, ele precisa saber o que é. Primeiro, ele tem que saber a diferença.
Mas tem doenças que parecem depressão e não são depressão. Por exemplo, anemia profunda, a falta do ferro. A pessoa fica fraca, fica abatida, fica triste, mas não está com depressão. Os hormônios T3 e T4, né, o TSH, eles são os opositores do TSH. A pessoa está com hipotireoidismo, fica triste, fica abatida. A gente jura que ela está com depressão. Não está, ela está com hipotireoidismo. Então o médico tem que solicitar uma bateria de exames. Esses hormônios são muito importantes. Vocês vejam, não é? Como nós, na juventude, como a depressão pré-parto, a depressão pós-parto, porque os hormônios oscilam muito. E vamos ver, inclusive, todos os meses as mulheres passarem por um episódio que nos provoca muito constrangimento a nós, os maridos, que não tem nada a ver com a história. Uma tal de TPM, não é? Elas ficam diferentes, né? Parece que estão... A gente jura que ela está obsediada, mas não é, são hormônios. Até o gato sente quando a patroa está naqueles dias, ele nem chega perto. Então, não é? A gente vê, são hormônios alterando, não é? O nosso psiquismo também. Não vamos ser reducionistas, achar que tudo é espírito ou achar que tudo é isso aqui. Não, pode ser questões hormonais. E uma amiga minha me perguntou: Nani, você sabe o que significa TPM? Não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse: não, significa tenha pena de mim. Tal sofrimento que as coitadas padecem nesses períodos, né? Mas é também graças a essa beleza que a gente vai ter o dom sublime da maternidade, que compensa muito. E quando a mulher vê a criança, não é, chorando, ela esquece completamente das dores do parto, não é verdade? Assim Jesus nos fala. Então, pode ser também falta de vitamina B12, a cianocobalamina, uma verminose muito grande, não é? Eu não tenho essa barriga grande, não, isso aqui é verme. É verme, então só tratar, não é? Pode ser uma verminose muito grande, algum tratamento médico muito grave, uma quimioterapia, a pessoa não vai ficar abatida? Vai. Então ela vai ficar abatida, vai ficar tristinha, não é? Mas vamos agradecer aos nossos irmãos médicos, homens de ciência. Chico dizia que Deus inspira os homens de ciência para trazer alívio ao sofrimento aqui na Terra. Aí nos traz anestesia, traz um antibiótico, traz tantas maravilhas. Vamos agradecer aquela medicação que vai nos permitir ficar mais tempo aqui com nossos entes queridos, trabalhando e evoluindo. Então, algumas alergias alimentares, por exemplo, dizem que até a alergia ao glúten, né, intolerância ao glúten pode gerar esse problema. A abstinência de drogas, você parou de usar drogas, vai ficar um pouquinho abatido, não é? Questões climáticas, não é? Vocês estavam reclamando aí do calor, pessoal, mas o calor é uma maravilha. Quando a gente sua, vocês sabiam que a gente desintoxica? É verdade. O nosso corpo, ele tem, por exemplo, o fígado, tem a bexiga, não é? Alguns órgãos especializados só em colocar as toxinas para fora. E um deles é a pele, que através do suor nos ajuda a ter muito mais saúde. Por isso que os atletas também têm tanta saúde. E vejam que os nossos irmãos franceses elogiam sempre. Eles vivem dizendo: é bom suar, não é? Bom suar. Então não vamos ficar tristes, vamos ficar felizes que está esse calorzinho, esse amor, calor humano que está gostoso, está tranquilo, não é? Eu prefiro. Eu tenho uma irmã que mora na Dinamarca e outra na Califórnia, porque vocês sabem, nós os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta. A Thelma sabe disso, né? A Thelma é conterrânea. E aí, onde você for, tem um cearense, é uma coisa impressionante. E aí a gente lá, e eu fui visitar minha irmã, e ela disse: Neno, aqui a gente tem tratamentos com fototerapia. Aqui, como na Dinamarca, nos países muito ao norte ou muito ao sul, o sol quase não se levanta. E aí as pessoas têm que ficar numa sala com fontes de luz muito poderosas para que elas recebam essa energia desse grande irmão sol, para poder tratar a depressão. Olha, então vejam que tem que analisar também tudo isso, né? No inverno a gente fica mais quietinho e tal. Pode ser consequência de abortos também. Aborto em regra provoca problemas de depressão, então a gente tem que tratar, né? Saber que a caridade cobre a multidão de pecados, que muito amou, seus pecados foram perdoados, não tem nenhum problema, né? A gente pode reparar os nossos erros, temos o direito de errar, mas o dever de reparar nossos erros. Pode ser também mediunidade entre aspas,
porque na verdade seria sensibilidade mediúnica, né? Porque nem todos nós somos médiuns. Kardec vai dizer que no livro dos médiuns, dizendo assim, olha, pode-se assim, por assim dizer, que todos são mais ou menos médiuns, vírgula, porém, todavia, mas, olha, tem um advérbio de oposição. Médios são somente aqueles onde médio ostensivo, que a gente chama, né? Médios são somente aqueles onde a característica está mais preeminente, mais permanente, mais identificável. Então é verdade que nem todo mundo é médio. Kardec não era médio. E ele pergunta aos espíritos, por que eu não sou médio? Porque isso atrapalharia a sua missão. Olha que coisa curiosa. A gente tem inspiração, a gente recebe influência dos espíritos. Todo mundo recebe a influência dos espíritos, isso é negável, inclusive oculta. Isso está certo, questão 459. Mas aí a gente vai perceber que lê uma profecia de Joel no Antigo Testamento, que Kardec no livro A Gênese, ele resgata e vai fazer um estudo. Lá está escrito que no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando então que essa sensibilidade mediúnica no final dos tempos, nessa época da transição planetária que nós estamos atravessando, ficaria cada vez mais comum. E por isso que a gente está mais sensível, talvez, não é verdade? Além do sedentarismo, além dos problemas da atualidade, a gente tem também essa questão. Kardec estava com a razão. Quanta gente hoje falando de síndrome do pânico que a gente nunca nem tinha ouvido falar antes, muitas vezes por influências espirituais. Quanta gente com depressão hoje, cada dia mais, uma coisa impressionante. E as estatísticas que eram muito pessimistas estão cada vez piores. Anorexia nervosa, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, várias questões que a gente não via antes. Será que a gente não está mais suscetível à influência dos espíritos, como se fosse também um chamado para o despertar nesta época tão importante para nós, que é a transição planetária? As influências espirituais, como vocês sabem, então, questão da obsessão espiritual. Para falar sobre as várias causas da depressão, a gente precisaria de um seminário de 10 horas de duração. Precisaríamos falar sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo, quando a gente trata as causas psicológicas da depressão. Tratar também, né, a questão da depressão, as dificuldades financeiras, o materialismo e o desapego. Já é outra palestra, que eu soube que aqui em Rio Preto ninguém está precisando dessa palestra, então a gente não precisa falar dela. Tá? Tem a palestra sobre obsessão espiritual, suas causas e sua terapêutica. Tem a palestra sobre depressão e mediunidade. Tem a palestra sobre depressão e autoconhecimento, porque há muitas questões nossas que desconhecemos, talentos que estamos soterrando em vez de colocá-los para multiplicar. Quantas vezes estamos frustrados ou fazendo coisas sem saber a verdadeira razão. Eu estava uma vez conversando com uma psicóloga e ela me disse: Neno, você sabe o que é isso da palestra? E aí eu pensei, não, ela vai dizer que é por causa da vaidade, uma coisa natural, nesse estágio evolutivo da gente e tal. Ela disse: não, você dá palestra é porque você tem problema de autoestima. Autoestima? Ela disse: é. Você não se ama e aí você quer o reconhecimento das pessoas, o carinho, a estima das pessoas, e por isso você dá palestra, porque você tem problema de autoestima. Você está compensando, aquilo ali é um mecanismo de defesa do ego. No seminário, a gente tem um seminário de 8 horas só sobre autoconhecimento, né, que a gente analisa essas questões também, trazidas pela psicanálise, e entre outras técnicas. E ela disse: olha, você tem que tratar a causa e não ficar compensando através de um mecanismo de defesa, que é a compensação. Você tem que tratar a autoestima, que não está boa. Olha, e eu achando que era missionário de Jesus. Problema de autoestima. Quanta coisa está por trás, debaixo do tapete, na sombra, como dizia Jung, e a gente não conhece. Então, depressão e mediunidade, tem auto-perdão, felicidade sem culpa, que muitos casos de depressão, era o meu caso, são motivados também pelo sentimento de culpa. Então, pessoas muito, entre aspas, boazinhas, que não sabem dizer não,
que servem muito, podem estar trazendo sentimentos de culpa, às vezes de outras vidas. E é importante a gente reconhecer isso. E o meu psicólogo me disse certa vez: Neno, você sabe que você tem um problema muito sério nessa encarnação. E esse qual é? Você não sabe dizer não. Na época eu era advogado, e tudo que me pediam: Neno, você faz isso? Faço. E aquilo também, e aquilo outro, claro, por que não? Queria agradar a todos. Isso é vaidade. Na Wikipédia temos lá 2 significados para vaidade. O primeiro é pessoa que se preocupa muito em agradar os outros. E o segundo significado é aquela pessoa que se preocupa muito com a sua aparência pessoal, que passa várias horas no salão, não é? Nas academias, enfim. Tem que identificar se aquilo ali não tem algum outro motivo. Vamos identificar, senão tem coisas mais importantes para fazer também. Então, você precisa aprender a dizer não. Porque quando você chega no seu escritório e você vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, você vai perder o prazo, você está sendo irresponsável, você coloca fardos demasiadamente pesados nos seus ombros e sofre. Metade da sua energia você perde só por desmotivação para o trabalho. Olha. E a gente achando que é um obsessor. E o que é que o psicólogo de há 2000 anos nos ensinava? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali vem do mal. E aí na educação dos filhos ensina Samitiba, o psiquiatra e educador, recentemente desencarnado. Ele, que é um especialista inclusive em dependência química, muito bom por sinal, tem um livro Juventude e Drogas, Anjos Caídos, vale a pena vocês conferirem. Ele vai dizer que os filhos têm uma arma terrível chamada insistência. E eles descobriram que os pais têm uma fragilidade muito grande chamada impaciência. Então o filho: pai, deixa eu ir para onde? Pai, deixa eu sair com meu amigo. O pai: não. Lá pelas tantas o pai não aguenta mais para se ver livre e diz: pô, vai então vai lá, sai ficar na casa do seu amigo. E aí ele desmoralizou toda aquela construção anterior. Está estragando a educação do seu filho. Olha, meu filho, eu falei que era não foi? Se você insistir, você vai ficar de castigo. É assim que a gente tem que ser. Mas Nazareno, a gente tem que fazer o bem. Como é que eu vou dizer não? A gente espírita tem esse defeito. Isso é orgulho, isso é prepotência nossa, isso é vaidade. Porque a gente tem que ter limites. É falta de humildade nossa. Jesus, que era um Cristo, que a revista espírita vai dizer que é a mais elevada hierarquia dos espíritos puros, tinha limites. Como é que era? Ele veio aqui para a terra, e quando a mulher Cirofenícia vem conversar com ele, pedir que cure a sua filha, que está enferma, ela não era judia. O que ele vai dizer para ela? Mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim somente pregar para o povo hebreu. Quem vai pregar para vocês, para todos os gentios, é Paulo, vai ser Tiago, vai ser essa turma aí que eu estou preparando. Não serei eu. E não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele, que não era somente verdade, justiça, mas era também misericórdia, o que é que ele vai dizer? Mulher, grande a tua fé, seja feito conforme tu crês, e salva a sua filha. Então vejam que nós temos que compreender que Jesus tinha limites, mas nós não temos limites. Queremos fazer mais do que a gente está contra. Aí adoecemos, sofremos e faz falta de alto amor. É amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente não se ama. E quem não se perdoa, quem não desenvolve o alto perdão, não consegue se amar. E ele fica sofrendo sem saber dizer sim, sim, não, não.
A gente precisa ter limites. Mas Nazaré, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: para o homem ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará não fazer o mal? Qual é a resposta? Basta não fazer o mal, basta fazer, não é? Está tudo bem se a gente fizer o mal, seja que a gente não faça o bem, já está jóia, está tudo ok? Não. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, mas dentro do limite. Lá não está dizendo que é além dos limites, não. No limite de suas forças, porque responderá pelo mal que surge da sua omissão do bem. Se a gente podia fazer o bem e não fez, e dali surgiu um mal, então a gente vai ser corresponsável por aquele mal, tá certo? Mas tem que ter, no limite disso, não é além das suas forças, não. É assim que está escrito lá, no limite. Então vamos ter essa humildade, vamos perceber que ainda não somos, não é, um Francisco de Assis, não somos uma Madre Teresa, um Allan Kardec, não somos um Chico Xavier, não. Então a gente vai fazer a nossa parte com amor, com dedicação, com carinho, com saúde, mostrando que a doutrina espírita está fazendo bem para a gente, não destruindo a nossa vida, não é? A nossa família, não, vamos preservar a nossa família, que é o compromisso primeiro. Vamos nos dedicar regularmente ao nosso trabalho. Então vejam que muita coisa é um aprendizado, são causas psicológicas, e que Jesus já nos ensinava há 2000 anos. Nós sabemos que tem dois tipos principais de depressão. Essa aqui é a mais comum, que vocês sabem, é a chamada reativa, né? Pré-parto, pós-parto, quando a gente descobre uma doença grave, desemprego, separação, desencarne de pessoas amadas, enfim, não é? Dificuldades não, dificuldades diversas não. Vocês sabem que espírita não tem dificuldade, sabe disso, não é? Espírita, nós não temos problemas, aprendam isso a partir de hoje. Espíritas, nós temos o quê? Desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez da gente reclamar do marido, do filho, do irmão, da esposa, da nora, da sogra, não, a gente fala assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nessa encarnação, não é? Não é verdade? Não são desafios evolutivos para a gente crescer? Está lá, até os obsessores, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, são nossos, então, personal trainers, para desenvolver o amor, o perdão, a paciência, não é? A resignação, enfim, o trabalho no bem. Quem trouxe a gente para a casa espírita, para as igrejas? Não foi um personal trainer espiritual? Ou às vezes um encarnado, não é? Um obsessor encarnado, o marido, a esposa, enfim, né? E tem a não reativa. Tem gente como eu que não precisa de motivo para ficar triste, nem para ficar eufórico. Ela é também chamada constitucional ou orgânica. Aí pode ter causas espirituais, pode, mas gente, se tiver um gatilho, um motivo, facilita. Mas eu não preciso de motivo para ficar nem triste, nem eufórico. Olha que coisa curiosa. Então é interessante, porque eu desde pequenino, aliás não, pequenino ainda continuo pequenino, né? Desde criança eu tenho depressão bipolar. Minha mãe achava que eu era surdo, mudo ou autista, porque eu quase não falava, brincava sozinho, era muito introvertido. Por isso que hoje eu falo tanto, né? Estou com crédito, posso falar bastante. Pena que o Evandro parou tão cedo, eu queria escutá-lo mais vezes, né? Mais tempo, né? E ele não trouxe o material dele. Pô, que pena, eu queria levar mais um material, uns CDs, uns DVDs do Evandro, né? Um abraço ao nosso querido Jorge, que está ali nos auxiliando também nos nossos DVDs, né? Toda a renda é revertida aqui para as casas que nos convidam, então vai ser revertida para os trabalhos sociais, para a manutenção dessa casa, que tem ajudado tantas casas, não é? Esse salão, tantos eventos, tanta coisa maravilhosa que a USP está realizando. Então vamos também ajudar aqueles que puderem, mas lembrando que é sempre voluntário. Então, essas palestras todas já estão gravadas, né? Já estão em DVDs, CDs de MP3 também, vocês podem assistir e escutar, e também vocês podem acompanhar pela FEB TV, febtv.com.br, a TV, né, da Federação Espírita Brasileira, que vocês acompanham via satélite parabólica. Eu não sei se aqui em Rio Preto tem em TV por assinatura, tem não, né?
a Mundo Maior e a FEB TV não. Mas tem em algumas cidades. Vamos pedir para colocar aqui também, vamos falar com os nossos fornecedores, né, para que eles coloquem também nas operadoras de TV por assinatura. Então vejam que há também a não reativa. Tem pessoas que têm tudo. Eu tinha tudo. Desde criança, minha vida sempre foi muito fácil. E eu com criancinha ainda, 8, 9, 10 anos de idade, muitos pensamentos de me suicidar. Perguntava onde estava Deus, porque não entendia como é que havia tanto sofrimento no mundo, tanta coisa errada, Deus não fazia nada. Por que só no Antigo Testamento é que ele fazia tantas coisas? Por que só Jesus operou alguns milagres? Mas hoje, tantas crianças nascendo cegas, morrendo de fome, suas mãezinhas chorando, tanta guerra. Por que Deus não faz nada? A gente não entende. Então vejam como a gente vai compreendendo cada vez mais. Mas como eu era, estava me tornando ateu, fui ateu durante 12 anos, e agradeço a amiga depressão, a uma quebra financeira, nós fomos despejados de casa. Saímos um pouquinho antes do oficial de justiça chegar com a ordem de despejo. Perdemos todo o nosso patrimônio, uma empresa que quebrou. Foi bom que a gente voltou para Fortaleza, e lá todo mundo reaprendeu a ser simples. Ficamos só com a aposentadoria de nosso pai e recomeçamos. E hoje parece que foi apenas um sonho, foi um pesadelo, parece que nem aconteceu. Todo mundo se recuperou, todo mundo está bem lá em casa, graças a Deus, né? E a gente aprendeu. E ali o meu orgulho gigantesco, aquela cegueira espiritual, né, diminuiu um pouco, e eu pude conhecer a doutrina espírita. Que maravilha! Mas vejam que eu tinha tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha saúde, eu tinha juventude, eu tinha meus pais, que ainda tenho aqui na terra, não é? Tinha minhas paquerinhas, não é? Tudo, tinha até cabelo, mas eu queria porque queria me matar. E há muitas crianças cometendo suicídio, jovens, desilusões amorosas sobretudo. As pessoas não sabem, porque não é divulgado na mídia. Às vezes a família pede para não colocar, não é? Para fazer alguma observação, não divulgar, e a Organização Mundial de Saúde pede para não divulgar, porque eles tendem a repetir, não é? Então é bom que não divulgue mesmo, mas é um assunto, e nós estamos, não é? O mês de setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio. A Federação Brasileira está nessa campanha, vamos apoiar, não é? O amarelo é a cor símbolo, porque é um problema muito sério, e a maioria das causas poderiam ser evitáveis. Qual é a maior causa de suicídio? A depressão. Ou seja, um dos piores problemas que a gente conhece na doutrina espírita, que é problemas? Não, desafios evolutivos que a gente conhece na doutrina espírita, que é o suicídio. A gente sabe que é. Então vamos estudar. A gente precisa estudar, vamos estudar esse assunto. Hoje vai ser só, não é, um pacotezinho rápido, não vai para falar, dá para falar 10 horas, todas as palestras sobre depressão que a gente comentou. Ela provoca alcoolismo, uso de outras drogas, não é? Vejam que às vezes a pessoa vai para a bebida porque tem fobia social, tem uma timidez exagerada, e precisa então, não é, usar o álcool. Ela acha que precisa, ela não sabe que o álcool é uma droga depressora, ele apenas age primeiro na censura e deixa a gente mais literalmente sem vergonha. A gente fica mais solto, aí acha que está engraçado quando muitas vezes está inconveniente, não é? Mas depois de algumas horas a gente começa a sentir sono, não é? Dormência é uma droga depressora do sistema nervoso central, e no dia seguinte a pessoa está com ressaca, quadro tipicamente melancólico. Então vejam que não vale a pena usar o álcool, não. Quantas vezes a pessoa vai usar, não é, o cigarro ou a maconha para se acalmar? Ela tem um problema de transtorno de ansiedade generalizada. Então, quantos casos a gente está identificando hoje de dependência química, que o problema maior é a comorbidade, é aquela doença que está ao lado, ou que está provocando o uso da dependência da droga. Então a pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo, tem hiperatividade, não é? E déficit de atenção, então ela é muito impulsiva e ela vai experimentando droga e pode se tornar dependente. Uma série de questões, não é? Fobia social, enfim, que a gente precisa trabalhar. É falta também de autoconhecimento, de pouco diagnóstico, não é? Sobre a nossa questão também. Então a depressão pode provocar enxaquecas,
Minha mãe sempre teve enxaqueca. E um dia eu lhe disse: mamãe, a senhora não tem enxaqueca não. A senhora sofre de depressão leve e ela se manifesta também através da enxaqueca. E qual o remédio para enxaqueca que eles usam hoje? Antidepressivo. Ou estabilizadores de humor, que é para o TAB, para o transtorno afetivo bipolar. Né? Pode provocar alergia sem explicação, é a principal causa do suicídio, diminui a imunidade, a pessoa pode, não é, adoecer com mais facilidade. Quantos poetas, quantos homens e mulheres maravilhosos que eram românticos no passado, desencarnaram por falta do antibiótico, vítimas da tuberculose, a peste branca. E a gente vai fazer uma análise aqui hoje, quantos homens e mulheres incríveis tinham depressão e ninguém sabia. E naquele tempo era chique ter depressão, era considerado romântico. Quantos cantores, quantos compositores, pintores, não é? Artistas, dramaturgos, vamos ver algum deles aqui, filósofos. Olha aqui, Sócrates e Platão. Aristóteles vai dizer que os seus mestres recolhiam-se costumeiramente em profunda melancolia. Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história, pelas suas personagens, vão dizer que muito provavelmente Shakespeare também sofria de depressão. Abraham Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, depressivo do tipo bipolar, que oscilava muito. Santos Dumont, o pai da aviação aqui no Brasil, que comete o suicídio. Vamos ver Leon Tolstói, o gênio russo, com um QI de 190, depressivo. Vamos ver Virginia Woolf, a grande escritora, que ela vai desencarnar falando 4 dias sem parar de falar, num episódio grave de mania. Vamos ver Edgar Allan Poe e tantos outros. E um dos casos mais extraordinários, Beethoven. Beethoven, meus amigos, era alguém que vivia da música. Ele respirava música, ele amava a música. E além da depressão, Beethoven, com o passar do tempo, começou a ficar surdo. E por volta da 6ª Sinfonia, a Pastoral, Beethoven não escuta sequer as badaladas dos sinos da igreja. Mas mesmo surdo, mesmo depressivo, Beethoven vai compor a 9ª Sinfonia, Ode, tributo à alegria, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu. Então vejam que mesmo passando por esse desafio evolutivo da depressão, a gente pode sim trabalhar e dar uma grande contribuição para a humanidade, sobretudo com o auxílio da medicação, da psicoterapia, das vários tratamentos que nós temos hoje, tratamentos espirituais, enfim, a gente pode avançar muito mais. E existe a depressão iniciática. Por exemplo, Francisco de Assis, depois que é preso na batalha contra a Perúngia, ele, quando retorna para casa, vai ficar 1 ano acamado, doente. Seus biógrafos não sabem explicar, porque a palavra depressão é cunhada no século XX, entre finalzinho de 1900, pertinho de 1900 lá, não é? Século XVIII, XIX para o XX. Mas todos registram, e Divaldo Pereira Franco, que também teve depressão por conta da mediunidade ostensiva muito grande, quase tentou o suicídio. Ele vai dizer no seminário sobre Francisco de Assis que Francisco passou 1 ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura que ele percebeu que veio à Terra não somente para estar nos bares, nas festas, com os amigos, nas baladas, não, mas que ele era um emissário do Cristo e viveu o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. Então, a depressão para fazer a gente despertar, para nos transformar, para nos resgatar. Chico Xavier dizia que Jesus é o bom pastor. É verdade. Mas o bom pastor que deixa as ovelhas fazerem o que elas querem? Não. O bom pastor é aquele que conduz o rebanho em segurança. Ele tem que ter um cajado, aquela vara comprida, que ele puxa a ovelha teimosa que ameaça desgarrar-se do rebanho. E tem que ter também um cachorro feroz, que ele lança ao encalço, não é, daquela ovelha que ameaça cair no desfiladeiro, ou ser a presa dos lobos. E aí o cachorro vem, a gente vem às vezes, não é, trazido pelo cachorro, a gente não vem encostando bem, reclamando. Mas o cachorro nos resgatou, nos trouxe de volta para o bom pastor.
Então, a gente vai compreendendo como é que funciona os mecanismos e agradecer também a amiga depressão, a amiga dor, como dizia Leon Denis, para que a gente possa avançar. Bom, tem causas orgânicas, não é? Falta de atividade física, psicológicas, culpa, então mágoas também, o apego, o aborto, já comentamos aqui. Você vai ter que ser uma coisa rapidinha assim, não é? Que a gente quer falar sobre a alegria de viver, que é outra palestra, Jesus e a alegria de viver. Falta de recursos, preconceito, isolamento, clima adverso, fome, hoje as ditaduras da beleza, da magreza, da riqueza, da felicidade. A mídia que ressalta o mal e o sofrimento e supervaloriza a riqueza, a juventude, a beleza. O nosso orientador espiritual, ele disse: meu filho, quem assiste os noticiários de hoje, lê os jornais e não ficar deprimido, este é que está doente. Está com a doença da indiferença, está com a normose, não é? Que ensina Pierre Rival. Já estamos anestesiados. Como é que a gente recebe aquela lavagem cerebral, ou ao contrário, sujeira cerebral, não é? As notícias da manhã se repetem ao meio-dia, acrescentam mais uma tragédia. À noite repete tudo de novo, mais outra tragédia. E a gente não fica arrasado? Eu quase não vejo TV. Eu escolho ali as notícias que eu também não pode ficar alienado, não é? Mas a gente vai escolhendo ali, vê uma, não precisa repetir, já bom, tá bom, né? Então a gente vai compreender que tem causas sociais também, culturais e espirituais, obsessão, auto-obsessão, a culpa provoca muito isso. O vampirismo também, não é? Os espíritos sugando a energia, né? O problema de vocês aqui é esse, é o capítulo 5º, item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês, como são espíritos superiores, estão aqui na Terra em missão, estão com saudades das regiões espirituais mais felizes, onde vocês estavam, não é? Essa é a questão aqui de vocês. Falta de conhecimento, isso aqui a gente já comentou, maior sensibilidade aos espíritos. Vamos falar um pouquinho sobre vampirismo? Quando eu era ateu, aos 22 anos só que descobriram que eu tinha transtorno afetivo bipolar. O médico nem me disse o que tinha, me deu só o remédio. E eu comecei a usar, então melhorei um pouco. E depois então da amiga quebra financeira, aí pronto. Aí eu comecei a buscar respostas, encontrei na doutrina espírita. Comecei a frequentar a Federação do Ceará, e lá o seu Antônio Alfredo Monteiro, que dirigia, ele me disse: Nazareno, você está bem? Ele: estou, seu Monteiro, mas eu não sei se o senhor sabe. Eu tenho um problema de depressão bipolar. Todos os meses, seu Monteiro, tem 3 a 4 dias em média que eu não consigo levantar da cama. Uma tristeza, uma falta de energia, um desânimo, uma angústia. E você já fez o tratamento espiritual? Eu disse: o que é o tratamento espiritual? É o estudo do Evangelho em pequenos grupos, 12 pessoas, mais ou menos. Depois tem a fluidoterapia, não é? A aplicação dos passes, a água magnetizada e a reunião mediúnica de desobsessão, que acontece em separado. E a gente vai atendendo as pessoas. É uma atividade a mais que muitas casas espíritas têm adotado, a Federação do Ceará, a Federação Paraibana, muitos estados, a Fundação Allan Kardec no Amazonas, onde ela se instala, as casas espíritas crescem, gera harmonia. Em vez da gente ficar discutindo o sexo dos anjos, discutindo se Kardec era a encarnação ou não de alguém, de outro, não, vamos trabalhar a reforma íntima, o que a gente precisa é de Evangelho. Dr. Bezerra de Menezes dizia que o Evangelho é a pedra fundamental da doutrina espírita, e que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs. Então a gente buscar esse trabalho, porque não adianta expulsar um espírito impuro porque ele sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, está toda adornada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele, ensina-nos Jesus. Então vejam a importância que a gente tem que dar, não é? Para a reforma íntima. Porque as obsessões espirituais só acontecem por causa de quê? Das imperfeições morais, que são como portas abertas para a influência dos maus espíritos, como está lá em Livro dos Médiuns. No item 228 diz que o orgulho é aquele que se aproveita com mais frequência, porque é o defeito que a criatura menos enxerga, menos admite, menos reconhece. Então comecei a fazer o tratamento. Depois da primeira reunião mediúnica, eu que só dormia com remédio, passei a dormir super bem. E seu Monteiro foi conversar comigo.
Normalmente a gente não conta o resultado da mediúnica. Só orienta algumas coisas, não é? Olha, vá trabalhar com crianças, não é? Faça assim, vá trabalhar na casa espírita, continue com a medicação. Então os reforços, não é? Tradicional, estudo, sistematizado, tudo porque perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? E Chico foi categórico: o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. O estudo. Que a gente mal conhece Kardec, não é? Este ano o livro Céu e Inferno completa 150 anos. Levante a mão aqui, quem já leu o livro inteiro, por favor, levante a mão. Olha aqui, estamos entre trabalhadores. E somente 37,42% levantou a mão. Tem quase, né, mais de 60% aí que não levantou. Olha, fez 150 anos, já deu tempo de ler, não já? Vamos ler Kardec, vamos estudar o nosso codificador. Então vejam, aí eu comecei a fazer, aí ele me disse: Nazareno, seu principal problema, entre outros, os espíritos estão dizendo que você não faz prece com fé na hora de dormir. Era verdade, eu dormia em cima do livro às vezes, e não fazia prece. A gente não sabe o valor da prece. Leiam o livro Missionários da Luz, capítulo 5, eu acho, que fala sobre a oração. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá, não é? O capítulo 28, explicando a eficácia da prece. Ali é um livro de doutrina que pouca gente lê. Aquelas preces espíritas são aulas de doutrina espírita. Fantásticas. E aí, era verdade. Olha, os espíritos disseram que você continue com a medicação. E o principal problema seu era uma jovem de uma vida anterior que você magoou muito, meu filho. E ela, durante o sono físico, quando você sai do corpo, vocês vão para regiões eróticas em que vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos. E ela suga completamente toda a sua energia vital. Eu disse: olha, seu Monteiro, que coisa curiosa. Porque eu normalmente tenho insônia. E quando me recordo dos meus sonhos, são normalmente os sonhos eróticos, que eu achava estranho. Eu já era espírita, por que eu tinha sonho erótico? E aí, estava ali a associação. Insônia pode ser um sintoma de obsessão espiritual. Nem sempre é. Mas André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, vai dizer que 2/3 da humanidade, quando estamos desdobrados fora do corpo, não vamos para regiões espirituais felizes, não. Vamos para regiões espirituais nada recomendáveis, onde se engendram muitos crimes, muitas obsessões. Então a gente tem que ter essa cautela, a prece antes de dormir, uma leitura agradável. E aí a gente não vai se dando conta. E aí quando a gente vai, aí ele foi me falar: eu disse: seu Monteiro, que coisa curiosa, a minha depressão é praticamente só de manhã. Eu acordo completamente desenergizado. De tarde eu estou melhor e de noite eu estou bem. O que agravava o sentimento de culpa. Eu achava que era preguiça. Era também preguiça, né? Mas a preguiça, o que é a preguiça? É um efeito, pessoal. Kardec vai estudar as causas. Por que essa pessoa está desmotivada para o trabalho? Por que essa pessoa está sem disposição, sem motivação? Por que ela está se alienando da vida? Não é criticar a preguiça, é ver qual a causa. Fazer uma coisa de motivação no trabalho, verificar o que está acontecendo. Não é? Uma psicoterapia. E pode ser uma depressão. E aí, que coisa curiosa, depois da primeira reunião passei a dormir como uma criança. Não é curioso isso? Foram feitos mais 3, foram 4 naquela época. Depois teve mais. Nazareno passava a noite namorando e acordava completamente desenergizado. Não faz sentido para vocês? Olha que coisa curiosa. Então a questão da obsessão espiritual também acontece, né? Na palestra lá de obsessão a gente aborda, né, a sua terapêutica direitinho, faz um aprofundamento maior. Então o autoconhecimento também, vamos avançar. Tratamentos tradicionais, então medicamentos, o antidepressivo, o ansiolítico é aquele tarja preta. Na verdade é para calma, é para ansiedade.
é calmante, não é para dormir não, tá? Eles nos ajudam no sono, que é importante que a gente durma bem para recuperar a saúde, o vigor. Os estabilizadores de humor, que são os utilizados no transtorno bipolar. Atividade física é fundamental. Quem não faz atividade física é um sério candidato a ter depressão, a ter diabetes, a ter osteoporose, a ter pressão alta, uma série de problemas. Tem que fazer atividade física. Esse nosso corpo aqui, pessoal, que a gente está encarnado nele agora, ele foi criado há muitos milênios já, não é? Subindo as árvores, caçando, fugindo, guerreando, arando o solo, e a gente hoje só quer ficar no teclado do computador, ou na TV, ou no controle remoto, ou na geladeira. Não dá, né? Tem que ter atividade física, tá certo? E uma pesquisa sobre cansaço crônico, sobre fadiga, vai dizer que 10 minutos, 2 vezes por semana, aumenta a nossa energia em 25%, 1/4 a mais de energia, se a gente fizer 10 minutos de atividade física. Se a gente fizer de 20 a 40 minutos, aumenta a nossa energia em 91%, dobra a nossa energia. Olha que coisa curiosa. O problema é começar, né? É como a gente vai empurrar uma coisa pesada, um piano assim, né? Uma caixa. O problema é o comecinho, depois que embala, o bicho vai. Depois a gente sente até falta. Não precisa começar. Aí começa em casa, não precisa vai para a academia virar o Rambo, não. Pega até uma distensão, não. Vai com calma, começa em casa mesmo, bota lá um vídeo, uma música que você gosta, anos 70, anos 80, eu faço assim, eu adoro dançar, né? Aí bota lá uma música nos anos 80, 90 e tal, aí pego uns halteres em casa, aí faço, não é? Atividade, uma ginástica localizada, dou uma caminhada junto com uma corridinha, misturo corrida e caminhada em casa, pronto. 50 minutos eu fiz minha atividade física. Olha que maravilha. Fácil. Vai para a academia, vai, a esteira é mais confortável, você vê gente, tem aquela alegria. Se tiver alguém para estimular, um professor também, muito bom, não é? Então, psicoterapia é muito bom para o autoconhecimento. Eletroconvulsoterapia. Nazareno, se é aquele eletrochoque, você é coisa de tortura, não é? Ah, não, pessoal. Tratamento médico sério, seríssimo. A Associação Médico Espírita tem livros publicados defendendo a terapia do eletrochoque, que é muito eficiente. No caso de depressão muito grave, ele é muito eficiente. Olha, e a gente pensa que é coisa de tortura, não. Tem umas, não é para todo mundo, mas em casos muito graves, não é? Acho que dá um choque ali, até o espírito dá um choque. Está brincando? Não sei como é que funciona, mas funciona. Então, olha que coisa interessante. A estimulação intracraniana, que são com eletrodos, né? Alimentação mais saudável, deixar de usar as drogas depressoras, como o álcool e outras, não é? Agora o pessoal não quer tomar remédio e diz assim, Nazareno, remédio psiquiátrico é corre para doido, mas não, rapaz. Isso provoca dependência. Olha, algum remédio desse aí que engorda, é verdade. Alguns estabilizadores de humor engordam. Antidepressivo emagrece, mas o estabilizador de humor pode reter mais líquido, né? E a pessoa diz, eu não sou preciso disso não, eu sou espírita, rapaz. Tanto mais tomar remédio? Ah, é? Então quando você for para o dentista, ou for fazer uma cirurgia, peça para não tomar anestesia também, já que você é espírita, né? Tiver uma infecção grave, não tome antibiótico, você é espírita, não precisa. Que maluquice é essa? O que Chico Xavier diria? Chico Xavier, que sempre buscou os médicos e usou continuamente vários remédios alopáticos, né, os tradicionais da medicina mesmo, dizia que Deus inspira os homens de ciência para que eles tragam alívio às nossas dores, trazendo anestesia, trazendo tantas maravilhas que nós temos, tantos tratamentos maravilhosos, e nós podemos e devemos utilizar. Agora eles vão combater o efeito, nós temos que tratar a causa é o espírito imortal, não é? É falta de autoconhecimento, são expiações, são provas, são desafios evolutivos, enfim, então uma série de questões, são problemas espirituais, e nós somos espíritos tão grandiosos que Deus nos cria, que Ele respeita o nosso livre-arbítrio, e tem espírito que fica perturbando um ao outro, e Deus respeita. Olha, Divaldo Pereira Franco, com todo o conhecimento, com todo o trabalho, com toda a divulgação, um pai de mais de 600 crianças, um trabalho imenso de divulgação pelo mundo, com a mediunidade, com o conhecimento, ele vai ter um obsessor durante 40 anos, dos 8 aos 48 anos de idade. O espírito não perdoava.
Só vai perdoá-lo quando um dia é colocado à frente da mansão do caminho, em uma lata de lixo, uma bebezinha negra já sendo devorada pelas formigas. Divaldo, quando um dos seus filhos, já adulto, médico, vai receber, Divaldo, nós não temos condição de atender, nós estamos completamente lotados. Não podemos abandonar uma criança dessa. Embala nos braços. E naquela hora, o Espírito se apresenta e começa a chorar. E vai dizer, Divaldo, hoje você me venceu. Porque esse bebezinho que você está recebendo aí, Divaldo, foi minha mãe na encarnação passada. Eu não posso mais lhe prejudicar. Então é a caridade que cobre uma multidão de pecados. Então, enquanto o nosso obsessor quiser perturbar, ele vai perturbar, até que a gente faça tanto bem que ele... E livro dos médios, pergunta fácil agora, qual o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos? Quem sabe? Rápido. A prática do bem. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Olha, ele vai fazer o bem, está achando que está fazendo uma grande bondade para os outros. Nós somos os maiores beneficiados. Então vejam que coisa curiosa, né? A doutrina espírita. Então Chico vai nos ensinar isso. Tomava 14 comprimidos por dia, mas claro que a gente é melhor do que Chico, né? Então o remédio vai ajudar os relacionamentos, preserva a família. Tem família destruída por causa da depressão, ajuda a retornar ao trabalho, que é fundamental para o tratamento, traz motivação e disposição para dar o primeiro passo para uma atividade física, não é? Que é um tratamento natural, para trabalhar no bem, para a gente fazer a caridade que cobre a multidão de pecados. A medicação, diz Samuel Lucas, que ela altera o estado de humor e pode auxiliar até nas influências espirituais, pela lei de afinidade e sintonia. Como assim, Nazareno? Bom, esse orientador, ele defende o seguinte, que quando a gente está muito tristinho, a gente sintoniza com espíritos atrasados, com espíritos estão sofrendo, espíritos deprimidos também, então fica amplificando aquilo que a gente tem. Quando a gente toma medicação que melhora o estado de humor, a gente começa a sintonizar com entidades mais felizes, alimentar a alegria, a esperança, não é? A vontade de viver, a fé. Aí então a medicação auxiliaria até no problema espiritual. Olha. Mas é claro que a gente não vai combater só o efeito, né? A gente vai tratar as causas, mas vamos combater os efeitos, aliviá-los, enquanto isso também. Tem gente que quando vai para o médico e diz assim, doutor, se eu soubesse que esse negócio era tão bom, olha, eu tinha tomado isso desde há muito tempo, e se for necessário eu tomo até o resto da vida. Tem gente que chega lá dizendo assim, olha, eu não amo mais minha esposa, não amo mais meu marido, tomo um remédio, 15 dias depois, o doutor, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu sou louco pela minha esposa, ela é uma mulher maravilhosa, meu marido, enfim, não é? Porque a depressão e o TAB, eles alteram a afetividade, a capacidade de sentir, de amar. E a medicação vai ajudar. Eu experimentei várias coisas, não é? Só que tem outro detalhe. Tem algumas medicações que alteram a concentração do remédio no sangue. Por exemplo, omeprazol, pantoprazol. Pode reduzir a absorção. O antibiótico concorre com ela, não é? No fígado, então diminui também. Esses três aqui aumentam, laxante, diuréticos, ou se tiver uma diarreia, você vai ter o aumento da concentração, ou o remédio pode não ser absorvido. Pode acontecer as duas coisas. Álcool, não é? Concorre muito, então diminui o efeito do remédio e a pessoa piora, tem uma crise depois. Então, vamos evitar também usar o álcool. Então a gente vai analisar essas duas coisas. Nazareno, mas tem remédio que engorda. Tem o transtorno afetivo bipolar, o que eu tenho tem que ser o estabilizador. O estabilizador, alguns deles deixam a gente mais fofinho, né? Agora, o que vocês preferem? Um fofinho feliz como eu ou uma magricela triste? Não é melhor um fofinho feliz? Que maravilha! Aí minha esposa fala assim, mas é tão bonito os homens com barriga de tanquinho. Mas meu amor, eu também tenho barriga de tanquinho. Só que é tanquinho de roupa, né? Tanquinho cheio de roupa, qual o problema? Está até melhor que tem roupa, não é?
né? Então, atividade física que a gente vai falar, então a gente vai falar um pouquinho mais. Outras terapias como yoga, meditação, acupuntura já tem comprovação, aceitação na comunidade científica. Algumas outras, né, ainda não, mas a homeopatia é uma modalidade médica reconhecida. Tem terapias diversas, massoterapia, tudo. A gente vai ter que aguardar a ciência se pronunciar, não é, sobre esse assunto para a gente poder analisar. Vamos ver aqui alguns tratamentos crísticos. Vamos falar um pouquinho de tratamento. Antes da gente entrar na palestra sobre a alegria de viver, vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus pode nos acrescentar mais. Bom, então meu psicólogo falou que eu não sabia dizer não. Falou outra coisa, ele disse: Naino, você tem que utilizar uma filosofia zen budista, chamada atenção plena ou vivência plena. Mas como é que é isso? É a gente estar inteiro em cada instante. Por que as crianças, meus amigos, são tão felizes? É porque elas vivem intensamente cada coisa que está fazendo. Tivesse uma criancinha aqui, tem não, né? Tivesse uma criancinha aqui, ela estaria brincando, correndo, pulando. Se a gente chegasse, meu amor, você está lembrado do dever de casa que tem para entregar amanhã? Ela, Você vai ter farda, você vai ter dinheiro para o lanche na escola, as provas terríveis que você vai ter que enfrentar, você está lembrada? Mamãe, é mesmo. Nem lembro. Elas focam completamente. E por isso Jesus já nos dizia há 2000 anos: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, aprender a estar inteiro, sereno. Não vê Jesus ansioso, vê? Jesus sereno, tranquilo, sempre andava a pé. Naquele tempo tinha cavalo, tinha carruagem, ele andava a pé, tranquilo, não tinha pressa, sabia que a sua mensagem precisaria de muito tempo para produzir cada vez mais frutos, não seria compreendido. Ele estava tranquilo, sereno. É nosso modelo, nosso guia. Mas parece que a gente não entendeu isso muito bem, não é? Então vejam, estar inteiro. Então ele me disse assim: Neno, quando você for tomar um banho, tome um banho, sinta a água escorrer pelo corpo, passe o sabonete, cante, lembre do Evandro Oliva, cante. Eu acho tão bom tomar banho, pessoal, não sei se é porque eu sou do Ceará, mas é tão bom tomar banho, não é não? Imagina tomar banho preocupado com a hora, com o que vai fazer, com as preocupações, com as contas para pagar, ver o que o marido está fazendo, as crianças estão aprontando, a gente não curte. Se bem que hoje não dá para curtir muito, não, tem que ter um racionamento, então tem que, bota um pouquinho, fica só no sabonete e tal. E aí a gente, mas é tão importante, vai fazer uma refeição, saboreie cada garfada. Agradeça aos alimentos, né? Aos animaizinhos, as plantinhas que ali estão dando o seu corpo físico para que a gente possa se manter, muitas vezes sofrendo grandes crueldades. Então agradecer. A gente está, não é, inteiro em cada instante, mas a gente não vive o depressivo, ou vive no passado, preso no saudosismo, ou no sentimento de culpa. E Jesus nos fala que o trabalhador que lança a mão da charrua, aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Ou está ansioso, a gente está vendo o futuro, sofrendo com o que vai acontecer, e normalmente não acontece. 90% das nossas preocupações não acontecem. Então vejam como a gente fica deslocado. Então tem que estar inteiro. É uma das meditações mais extraordinárias do budismo, é a atenção plena, estar inteiro em cada instante. Então eu perguntei para ele: fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava pagando, podia perguntar o que quisesse, né? Fazer cada pergunta. Ele me disse assim: Neno, se alguém me perguntasse isso, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar, é estar inteiro em cada instante. É como hoje pela manhã, nós estivemos lá em Zé Bonifácio, fizemos aquele seminário, teve intervalo, teve um lanche, cada um levou um bolo, levou uma sobremesa, levou uns salgados e tal, e aquela maravilha, aquela confraternização, aquela energia, todo mundo unido, a gente colocou música e tal. O Evandro não estava lá, foi a única tristeza foi essa, tal, mas a gente, maravilha. Aí à tarde vim para cá e tal, que coisa boa também, mas à noite, se a gente caminhar na calçada e arrebentar o dedão do pé,
Se alguém ligar para a gente dizer, como é que foi o seu dia, Nazareno? Ah, rapaz, você não queira saber, foi horrível, arrebentei o dedão do pé na calçada. A gente esquece todo dia maravilhoso que a gente teve, não é? Então é viver em cada instante, chegar em casa, encontrou o nosso filhinho, se abaixar, dar um beijo naquela criança, no nosso netinho. A gente não sabe o valor de uma criancinha, só quando elas vão embora. Encontrar a nossa esposa, ou nossa mamãe, nosso papai, dar-lhe um abraço, agradecer aquela alma generosa. Nossas mãezinhas que velaram tantas noites, até hoje elas oram, elas se preocupam conosco, elas lutam pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, pela nossa felicidade. Vamos dar um telefonema para elas hoje? Vamos fazer uma prece, se elas já não se encontram aqui na terra? Se encontram, não é mudança de endereço não, é mudança de dimensão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item de perda de pessoas amadas, mortes prematuras, vão dizer que os mães, vossos filhos vos envolvem com seus fluidos, não é? Eles estão conosco, ao nosso lado muitas vezes, e a gente nem percebe. É mudança de dimensão, não é só de endereço, como a gente fala, não. Eles muitas vezes podem estar conosco, como nós podemos encontrar com eles no momento do sono, enfim. Então a gente está inteiro, está presente. É muito importante também. O perfeccionismo nos faz sofrer, é fruto do orgulho, não é? Entre tantas outras coisas. Enfim, tem uma série de questões psicológicas que a gente não vai poder abordar agora, porque já estamos caminhando para o intervalo. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar a vocês uma questão fácil que está lá no livro A Gênese, obra básica também de Kardec, 1868. Já deu tempo de ler? Já deu tempo de ler, não é? Lá fala que existe uma principal causa para as nossas imperfeições morais. Vocês sabem que na questão 967 do Livro dos Espíritos diz que a felicidade se prende à perfeição. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele é feliz. Ensina também o livro Céu e Inferno. Ele vai dizer no livro A Gênese que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Qual é? O egoísmo é filho dele. O orgulho é filho dele também. Não vai salvar nenhuma alma, não. Pessoal, é obra básica. É de um tal de Allan Kardec. Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, meditado, refletido. Raul Teixeira esteve uma vez em Fortaleza, há 20 anos atrás, ele disse num seminário que já tinha lido o Livro dos Espíritos mais de 70 vezes. E cada vez que ele lia, se surpreendia, via coisas que ele não tinha percebido antes. A obra de Kardec é monumental. A gente não tem ideia do que esse homem foi capaz de compilar de espíritos que nós não temos nem ideia da grandeza. Então é importante a gente conhecer Kardec. Lá, nesta obra, vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais que permitem as obsessões espirituais é o instinto de conservação. Ele não avança no assunto, né? O instinto de preservação da espécie. O livro é de 68, ele retorna ao mundo espiritual em 69, mas cabe a gente refletir. Quais são os instintos de conservação que a gente tem? Bom, a gente tem a fome, tem a sede, daqui a pouquinho tem um lanchezinho ali também, né? Para a gente fazer, a gente vai resolver ele já já. Tem o sono, tem o sexo, tem o instinto maternal, o instinto da agressividade, uma série de instintos, mas tem um muito importante, necessário e perigoso, que é o medo. O medo, ele impede da gente cometer loucuras, é verdade, é muito bom, mas ele em excesso vai provocar uma série de dificuldades. Por exemplo, tem medo de passar fome, passar privações, necessidades, a gente começa a acumular bens, riqueza, tesouros, vai desenvolver a avareza. E os psicólogos defendem que o segundo maior medo do ser humano é o medo, depois do medo da morte. O espírita não, no espírita o maior medo dele não é da morte, porque o maior medo dele é de não viver como deveria ter vivido. Isso é que nos provoca medo. Não é a morte, é de não viver como deveríamos ter vivido. Mas o segundo é o medo da rejeição dos pais, da gente não se sentir amado pelos pais ou pelas pessoas. Então a gente quer muito a aprovação das pessoas. Vaidade. E aí a gente vai desenvolver o quê?
Como eles gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, a gente vai desenvolver a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Vamos roubar, fraudar, sonegar impostos, corromper, fazer tudo para ter o dinheiro, para ter os aplausos das pessoas. Vejam o medo por trás de tantos problemas. Ciúme é amor? Não. É autoestima que não está boa e a gente tem medo de perder o ente querido. Inveja, não é? Aquelas pessoas que brilham muito, aquelas top models, aquelas atrizes maravilhosas, aqueles jovens musculosos e tal, aquelas mulheres lindas, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são jovens, são belas, são ricas, são talentosas, são carismáticas. Elas são ameaça para a nossa autoestima, porque ela faz a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feinho, que a gente é gordinho, não é verdade? E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? Porque deve ser uma outra espécie de ser humano, porque não engorda, não é? Então vive fazendo regime, não é feliz, não é? Então vejam, e aí a gente, para compensar, a gente usa a maledicência. Ah, mas fulano usa droga. Ah, Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Então a maledicência também como fruto indireto da inveja, que é fruto do medo, né, de não ser aceito, de não ser amado. Lá no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os espíritos se reúnem e vão dizer: André Luiz, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror, e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos essa matéria. Olha, por que o mundo está desse jeito? Por que o nosso país está sofrendo tanto? É por nossa culpa. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Mas por que tão comumente no mundo são os maus que predominam? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Vou abrir um colchete e introduzir. Nós somos covardes, somos omissos, somos coniventes com o mal. Nós não somos pacíficos, não. Nós somos passivos, que não é a mesma coisa. É na omissão dos maus, dos bons que os maus prosperam, diz Allan Kardec. Na omissão dos maus, dos bons que os maus prosperam. Nós estamos trocando hoje. Então, é importante. Timidez não é qualidade, não é defeito. É medo de colocar sua opinião em público, porque não aceita, não sabe lidar com as críticas. Vocês têm medo de críticas? Eu vou dar a solução aqui para vocês nunca mais serem criticados na vida. Querem saber? A primeira regra, dizem que é de Aristóteles, eu não tenho certeza. A primeira regra é: não diga nada, para que não critiquem o que você falou. A segunda regra é: não faça nada, para que não critiquem os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada, não seja ninguém, para que as pessoas não fiquem com inveja de você. A primeira vez que eu contei isso numa palestra, tinha um rapaz assim no primeiro banco assim da casa espírita, levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Mas eu, como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Nem Jesus ele foi chamado de Beuzebu. Você sabe o que é o Beuzebu? A gente pensa que é um demônio bem grandão, um zebu, não um touro. Não, vem de Baal, que é Senhor, Deus, Zebu, que significa moscas. Era o Deus das moscas, que ficava lá nos lixeiros, que para os judeus era um lugar semelhante ao Sheol, ao sofrimento. Era o príncipe dos demônios, o Deus das moscas. Então a gente vai compreendendo a importância de trabalhar essas questões do medo, que está por trás de tantas coisas. Então o medo vai estar tem muito mais ansiedade, pronto, para a gente ir para o nosso lanche. Ansiedade. O que é ansiedade? Medo do futuro, do que a gente acha que vai acontecer e 90% não acontece, porque a gente fica ali sofrendo por antecipação. E esquece que o Livro dos Espíritos ensina que existe o determinismo. Não é só livre-arbítrio aqui na Terra, não. Tem livre-arbítrio, mas tem determinismo também, porque a gente programa as provas que vamos passar aqui na Terra. Está lá, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnar, se eles
antevém as provas que irão passar aqui na terra. E os Espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, a gente tendo o livre-arbítrio no mundo espiritual, já orientado pelos amigos espirituais, eles vão dizer: olha, Nazareno, para você vai ser muito bom reencarnar nessa família e tal, isso aqui vai ser muito bom para você e tal. Olha, e você é tão orgulhoso, meu filho, você tem tanta vaidade intelectual que você só precisa de um remédio muito amargo para curar esse orgulho. Você aceita passar por uma depressão, uma quebra financeira muito grande? É o único jeito? É o único jeito, meu filho. Pois eu aceito. Eu tenho certeza que eu aceitei. E eu agradeço a amiga depressão. E foi até 12 anos. O que eu estaria fazendo? Era a favor da legalização do aborto. Comprava essa mentira que é vendida, que morre milhares de... Não é verdade isso, meus amigos. Não é verdade. Morrem milhões de crianças e milhares de mães sofrem de depressão, de transtorno psiquiátrico, vão para as drogas, vão para o alcoolismo, vão cometer mais suicídio, tem muitos mais problemas de obsessão espiritual, esterilidade, doenças orgânicas, câncer de mama, câncer de útero, vários problemas nesta vida e vidas futuras por conta do aborto. Não é só defendendo as crianças, não, é defendendo as mães a nossa luta. Vamos ajudar os movimentos Brasil Sem Aborto e tantos outros, não é? Cobrar dos nossos políticos, ajudar a Federação Brasileira, tem sempre, não é? Ajudado o movimento Brasil Sem Aborto também. Eu sou sócio contribuinte, colaboro lá com a DIRA, que é a instituição que mantém o Brasil Sem Aborto. Vou falar, inclusive, quarta-feira agora, não é? Na audiência pública sobre o assunto também. Estão querendo legalizar, que toda vez tem projeto de lei lá para legalizar o aborto no nosso país. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Então o medo vai passar por muita coisa, a ansiedade então não é por acaso. Sendo Deus perfeito, soberanamente justo e bom, nós só vamos passar aqui na terra pelas provas ou pelas expiações que vão ser úteis para o nosso crescimento espiritual. Tudo é para o nosso bem. É como Jesus nos fala. Há 2000 anos ele vai dizer: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, cai no chão, sem a permissão de nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, o cidadão ali, não é? O Edgar também, está até mais fácil de contar, não é? Tem pouquinho. Até os cabelos estão contados. Existe um determinismo, existe uma programação, tem uma faixa ali que a gente pode se movimentar dentro da nossa encarnação, não é verdade? Então, a gente compreender essas lições de Jesus. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto se falar sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo, pessoal? Para a gente ir para o nosso lanche. Rápido. Caridade é bom para tudo, mas... A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E com a fé robusta a gente vai enfrentar tudo isso, a gente vai ser menos egoísta, menos ambicioso, né? Menos ganância, menos ciumento, menos avarento, menos omisso, menos tímido, por conta da fé. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ensina Kardec. Nazareno eu compreendi perfeitamente. Só que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Como é que a gente faz fortalecer a fé? Ele já falou. Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Veja que ele não falou: conhecereis a Bíblia, não. Conhecereis a Torá, a lei mosaica, não. A Boa Nova, não. Conhecereis a verdade. Então é para buscar a verdade na ciência, na filosofia, na doutrina espírita, que diz de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como enfrentar e como encontrar a felicidade possível aqui na terra. A doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus. O conhecimento. Por isso que as casas espíritas devem oferecer o estudo. Kardec recomenda no projeto 1868 o estudo continuado, permanente e sério da doutrina espírita, para lhe manter a unidade. Mas hoje ninguém estuda.
pessoal não quer estudar. Ah, não, sou médium já há 30 anos, eu já sei de tudo, meu filho, não precisa estudar não. Ah, é? Tem casa espírita que a pessoa, para ser médium, para ser trabalhador, para ser voluntário, para trabalhar assistência social, para qualquer coisa que vai fazer, tem que estar matriculada com mínimo 70% de frequência em algum estudo da casa, estudo aprofundado, estudo tematizado, estudo evangelho, estudo mediunidade, tem que estar com 70% para poder ser trabalhador voluntário. Porque é o mínimo de segurança que aquela casa grande pode ter, é que a pessoa esteja estudando pelo menos, né? Sendo acompanhada ali pelo monitor, que está vendo, olha, o Nazareno está meio esquisito, tem umas ideias malucas lá e tal, vai acompanhando, né? Então, porque os maiores inimigos da doutrina espírita, vai dizer Allan Kardec, não são os seus detratores, não, seus inimigos, porque esses já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São esses companheiros inábeis e desastrados, que acabam por desmoralizar a doutrina espírita, porque não a conhecem. Então está dentro. A gente precisa estudar. É a preservação dos médiuns, está lá, livro dos médiuns, capítulo 23, da obsessão dos médiuns, da fascinação, vai dizer que quando um espírito pseudo-sábio quer enganar o médium, não é, coloca palavras bonitas, assina com nomes pomposos, não é, muitas vezes coloca as enxertias antidoutrinárias dentro daquela monte de maravilha bonita que ele escreveu, e aí vai, não é, mais tarde desmoralizar a doutrina espírita, e às vezes não é nem por mal não, é a opinião pessoal do espírito, ou do médium, que o médium sempre participa da comunicação, e aí a gente vai ver que aquele espírito faz o quê? Faz com que insufle o orgulho do médium, e quando seus companheiros tentam avisá-lo, ele se melindra, e aí ele se afasta do grupo, se isola, quando ele se torna presa fácil dos espíritos enganadores. Então o estudo em grupo é a nossa proteção, meus amigos. Proteção. Para que a gente possa divulgar melhor, ser melhores pessoas, fortalecer a fé para ser menos isso, menos aquilo outro, menos omisso, menos tímido, menos ansioso. Conhecer a doutrina espírita. Então Jesus nos convida. E a doutrina espírita acrescenta que existe um meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos, que é o autoconhecimento. A importância do autoconhecimento para a gente, não é, estar cada vez melhor, mais firme e enfrentar os nossos desafios evolutivos.